e falar ao povo de Natal. Deputado, nossa primeira pergunta é uma pergunta abrangente. Qual o olhar do senhor sobre o processo eleitoral que se avizinha? O senhor é um político, já teve 11 mandatos na Câmara dos Deputados, já foi presidente do MDB no Estado, já foi presidente da Câmara. Qual o olhar que o ex-deputado Henrique Alves tem hoje sobre o processo eleitoral que se avizinha no Estado do Rio Grande do Norte? Olha, você vai entender, Ana Ruth, e os ouvintes também, agora, de um tempo para cá, recentemente, que eu estou enveredando mais pela atuação política, ouvindo mais as pessoas, participando de maneira mais efetiva. Então, pelo que eu vejo, assim, a priori, né, ainda de maneira superficial, então é uma coisa um pouco estranha, né? Eu vejo estados outros com posições definidas, candidato do governo, ou reeleição ou não, candidato à oposição, candidato ao Senado praticamente pré-definidos. Aqui ainda há um certo vácuo, né? Tem a candidatura natural, né, da governadora Fátima à reeleição, e o segmento que quer outro caminho, independente das razões e dos méritos, né, não encontrou ainda uma opção para em torno dela se unir. E mais do que isso, não sejam apenas nomes, mas sejam ideias, programas, propostas que venham divergir da que está sendo executada no Rio Grande do Norte. Se for para o Senado, você tem a candidatura que eu acho natural, Jean Paul Prats, que já é o senador, é natural que queira a reeleição, mas do outro lado também há nomes que circulam, até que se opõem dentro do mesmo sistema, que também não conseguiram se definir. Mas o prazo está curto aí, eu acho que até março esses fatos não se definir, as pessoas têm de conversar. Afinal de contas, a arte da política é conversar. A boa conversa não é olhar para o umbigo, eu quero isso, eu quero aquilo, não. É ver o que é melhor e o que é que o candidato espera desses seus representantes. Deputado Henrique, e como foi que o senhor recebeu as declarações do ex-senador Garibaldi Alves Filho, seu primo, onde declarações recentes ele se coloca em um cenário de oposição política ao senhor, inclusive mostra um ressentimento pelo fato do senhor ter apoiado Benes Leocádio no processo eleitoral passado, ao invés do filho dele, Walter Alves? Primeiramente um esclarecimento a bem da verdade, né? A política, para ser séria, ela tem que ser verdadeira, né? As pessoas assim entendam e quem pratique assim faça, né? Eu votei em Benes, né? Votei em Benes, não quer dizer que eu apoiei Benes, eu tenho de reconhecer isso e é constrangedor, mas é o fato, eu estava num processo muito difícil ainda, recém saído de uma absurda prisão preventiva no mês de maio, né? E a eleição foi em outubro. Eu estava em casa praticamente no momento mais difícil e mais injusto da minha vida, então eu não estava exercendo nenhuma atividade política, não tinha como fazê-lo, nem motivação para fazê-lo, né? Acho que foi a única campanha de toda de Garibaldi que eu não pude participar, não pude ajudar, foi a sua campanha pela reeleição para o Senado em 1998. Né? Então eu não pude fazer campanha nem para A nem para B, eu pude exercer o direito de voto e o Ganotti sabe as razões, não precisa aqui explicitar que também é constrangedor para o deputado Benes, foi um voto que eu dei por uma razão muito especial. Eu até aproveito aqui a oportunidade para deixar muito claro, tendo tantos prefeitos do PMDB, eu até desafio de maneira assim muito cordial, muito respeitosa, um prefeito, não são dois nem três, um prefeito do MDB que venha afirmar que eu tenha ligado para ele ou falado com ele, tão pouco eu falava naquela época, que eu tenha dito, não voto em Walter não, voto em Benes, né? Eu quero que apareça porque não aparecerá, porque eu não tive esse comportamento. Volto a dizer, foi a única campanha que eu não pude participar, né, nem efetivamente, nem indiretamente, porque eu estava praticamente numa prisão domiciliar. Estava recolhido à minha casa, com minhas dores, com minhas angústias, com minhas agonias, com muita fé em Deus que ia superar e ia vencer como venci. Mas foi um momento mais difícil da minha vida, então eu não tinha nem coração, nem cabeça para naquele momento exercer a política partidária, muito menos a eleitoral. Portanto, esse é um fato absolutamente distorcido e eu volto a dizer, eu desafio que surja um prefeito que venha afirmar
que ia votar em Walter e que eu falei com ele de alguma maneira, por telefone, que seja, ó, não vote não, vote em Mendes. Isso não aconteceu. Eu acho que todos os Rio Grande do Norte, todos os prefeitos, lideranças do MDB sabem disso. O senhor está decepcionado com o ex-ministro, ex-senador Garibaldi Alves Filho, pelo fato dele ter exposto e ter trazido essas declarações públicas de um racha, deputado? Olha, aquela história que eu declarei, eu repito aqui na última, quando não quer, dois não brigam. Não há quem faça, né, eu brigar com Garibaldi. Não é uma questão de falar, de dizer, é de sentir. No dia em que recebemos, eu e ele, de meu pai, a bandeira verde, da esperança, da luta, dos sonhos do Rio Grande do Norte, a partir dali era um compromisso que nós tínhamos feito da nossa consciência, da nossa alma. E foram 51 anos, o Garibaldi sabe do que vivemos, do que sofremos, de como nos ajudamos um ao outro naquele momento difícil, de medo mesmo. Então, uma história tão linda como essa, tão profunda, então eu prefiro ficar, com todo respeito, com o Garibaldi, vou ficar com quem eu ouvi. No dia 9 de dezembro, meu aniversário, eu recebo um telefonema muito carinhoso do Garibaldi, desejando parabéns, muitas felicidades, no dia 9. Próximo ao Natal, quase véspera de Natal, ele escreveu um artigo que faz sempre às quintas-feiras sobre o seu expedito, de São Paulo Potengi. Eu tive a iniciativa de ligar para ele, parabenizando a ele pelo artigo, e ele até disse, você achou bom mesmo, Henrique? Eu achei bom, não, achei maravilhoso, Garibaldi, parabéns. Você dizendo, eu fico feliz, mas depois fique, que foi maravilhoso. Como já era, foi uma quinta, como o Natal já era na sexta, nós nos aproveitamos e nos desejamos a nós mesmos e as nossas famílias. Ele desejou a Laurita, eu a Denise, eu a Walter, a Bruninho, seu outro filho, aos meus filhos, nos desejamos Feliz Natal, repleto de bênçãos de Deus, de saúde, quase noite de Natal. No Ano Novo voltamos a nos falar de maneira carinhosa, fraterna, como sempre nos falávamos. Garibaldi feliz Ano Novo, muita saúde, muita paz, você merece tudo isso e tal. E ele a mim também. Então eu prefiro ficar com o Garibaldi que eu ouvi no dia 9, no dia 23, no dia 31, do que o Garibaldi que eu li no dia 3, né? Poucos dias, poucas horas depois. Então o Garibaldi que eu conheço é aquele com quem eu tive essa troca fraterna de felicitações, de desejos, que eu sei que isso partiu do coração dele como o meu profundamente. Então, esse episódio eu quero considerar encerrado e que ele seja muito feliz, ele tem os sonhos dele, ele tem a história dele, que eu sempre aplaudi e continuo aplaudindo. Deputado, o senhor disse que quando um quer, dois não brigam. Mas agora... Esse é o ditado popular. Esse é o ditado popular que o senhor lembrou aqui. Só que agora, tanto o senhor quanto o ex-senador Garibaldi Alves Filho demonstram, inclusive o próprio ex-senador já disse isso, vai para uma disputa à Câmara dos Deputados. O senhor também já vem demonstrando um desejo de voltar à Câmara dos Deputados. Embora o senhor tenha lembrado o ditado, os senhores vão disputar o mesmo colégio eleitoral. Olha, uma candidatura, seja ela deputado, governador, senador, vereador, que seja, você não faz da sua vontade própria. Eu quero ser você, não é assim. Você tem que interpretar aquilo que as pessoas transmitem a você e você entende como desejo de um segmento da população maior ou menor. Então não ia dizer, eu sou candidato porque quero ser. Eu tive 11 mandatos, quero ter 12 porque o deputado recordista tem 12 mandatos. Não é nenhum tipo de vaidade. Quem já viveu o que eu vivi, quem já venceu o que eu venci, eu só tenho gratidão ao povo do Rio Grande do Norte. Eu não tenho condições de exigir mais nada, não tenho condições de constranger ninguém a nada. Eu só tenho que agradecer. Obrigado, Rio Grande do Norte, pelos 11 mandatos que você me deu, consecutivos, e através dele, representando você, Rio Grande do Norte, você, MDB, eu fui líder de uma bancada de 82 deputados na época, hoje tem 33, eu fui líder e por aclamação, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, eu cheguei à presidência da Câmara dos Deputados, um deputado da menor bancada na Câmara, que é do Rio Grande do Norte, de 8 deputados, a Paraíba tem 12, eu cheguei a presidir uma casa de 513 deputados, então tudo isso eu já fui por generosidade, por confiança do povo do Rio Grande do Norte. Então não tenho nada mais que exigir, nem cobrar, nem constranger. Agora, começo agora primeiro a matar as saudades, como eu fiz em São Sabugi, foi emocionante, como eu fiz em Caicó, como farei
amanhã em Mossoró e vou andar de estado para matar as saudades, voltar a fazer o que sempre fiz e gosto de fazer, conversar com as pessoas e aí, oportunamente, ouvir as pessoas, saber o que elas acham, se estão sentindo a minha falta, se eu fui importante para o Rio Grande do Norte em algum momento, se eu posso voltar a ser, se não sentir a minha falta como deputado federal, se eu deveria estar lutando mais como lutei pelo Estado, como deputado federal, no Congresso Nacional, isso eu vou ouvir. Então, a partir daí, é que eu vou no tempo certo, e sou comando de Deus, com quem hoje procuro sempre falar para entender os seus sinais. Então, a partir daí que eu vou decidir se sou ou não candidato a deputado federal. E Garibaldi já se declarou candidato, eu desejo a ele a melhor sorte do mundo. O que ele fez pelo Estado, como governador, como prefeito, como senador. Alguém tem dúvida dos méritos de Garibaldi Filho? Se tivermos de ser amanhã, eu chegue a essa conclusão que o Rio Grande do Norte sente a minha falta na Câmara, gostaria que eu voltasse. Eu senti que isso é uma vontade do Bacurau, digamos assim, dos amigos do Rio Grande do Norte, eu posso disputar. Mas é uma disputa, não é contra Garibaldi. A pessoa, o Rio Grande do Norte tem, de repente, 2 deputados federais, Henrique Garibaldi na Câmara, com a experiência que nós temos, com os caminhos que nós conhecemos para ajudar o nosso Estado. Amanhã que seja um, que seja o outro, eu acho que a nossa relação é tão profunda, a minha com o Garibaldi, é de tantos e tantos anos, né? É uma cumplicidade pelo bem. O que eu ajudei Garibaldi como governador, como prefeito, o que ele me ajudou na vez que eu precisei do seu apoio, e é uma coisa tão, volto a dizer, tão profunda, que não há força humana que faça eu dizer uma palavra sequer contra Garibaldi, porque não é porque eu sou bonzinho, não, é porque ele não merece. Deputado Henrique, o senhor, caso venha a ser candidato a deputado federal, o senhor seria candidato pelo MDB? E há um outro questionamento. O deputado federal Walter Alves é hoje o presidente estadual do MDB. Nos bastidores já se fala que Walter Alves poderia, o popular, negar a legenda ao senhor. Como o senhor vê essa construção e se há chance disso, como é que o senhor vislumbra esse outro cenário de uma consulta ao povo, mas por outro lado viabilizar a legenda pelo qual o senhor seria candidato? Mas é uma pergunta que me fazem muito e talvez seja mais constrangedora de eu responder, né? Eu responder sobre Garibaldi é muito fácil, porque é uma vida, né? É uma história. São 51 anos juntos, dois sofrendo, vivendo, resistindo, democracia, liberdade, Rio Grande do Norte, sonhos, esperança, tudo isso. Agora, falar sobre o MDB, eu quero deixar muito claro. Eu não estou no PMDB como outros podem estar no PMDB. Eu sou o MDB. Então, se você observar bem a casa do MDB, digamos assim, hipoteticamente, o visual, o MDB, um partido democrático, tantos anos, a sua casa, onde as pessoas chegam, se sintam bem, lutam por ela, pelo seu crescimento, vai verificar na rua, no piso, nas paredes, no teto, nas portas, nas janelas, em todo o canto que ele olhar, vai verificar as mãos de Henrique Eduardo Alves. E para ser justo, e acho que hoje em dia esse país precisa de pessoas que falem a verdade, que pratiquem a justiça, que sejam do bem, a irmã de Garibaldi também. Então, me imaginar fora do MDB é como se seria trágico se não fosse cômico, né? Não há essa hipótese. E volto a dizer, aliás, eu digo aqui, a MDB não é um partido de donos. Fulano pode, fulano não pode. Nunca foi assim. Eu vou relembrar aqui a você um episódio lá atrás, quando o candidato ao Senado, Francisco Rocha, Olavo Montenegro, que foi candidato ao Senado, foram 3 candidatos para um grupo, digamos assim, lançado ao Senado, Paulo Barbalho, os 3, e Radi Pereira se interpôs, contestou, queria ser candidato a senador, um dissidente, mas respeitosamente, como a Radi sempre mereceu o nosso respeito, ele se candidatou na convenção. E o colegianário do MDB, a liderança do PMDB, que são os donos do partido, se é que os partidos têm donos, mas simbolicamente são os que decidem pelo partido, foram lá e, para nossa surpresa, nós conseguimos 2 dessas 3 candidaturas e Radi Pereira saiu candidato, né? Então não foram os 3 que nós queríamos, foram 2 candidaturas nossas e a terceira foi de Radi Pereira, que venceu no voto. E assim saíram os 3 candidatos. Então, o partido não tem dono, eu volto a dizer. Eu quero que o fulano seja candidato, eu não quero que o fulano seja candidato, o fulano pode ser candidato. Não depende do partido do MDB, não tem dono. Nunca teve. Eu conheço esse MDB com a palma da minha mão. Seria indigno imaginar
volto a dizer, seria indigno imaginar o MDB como se fosse um partidozinho, desculpa a expressão, quando era no interior daquela época que hoje não tem mais, não vou deixar o fulano ser, fulano vai ser, eu quero que fulano seja, eu quero que não seja. Essa não é a história digna, verdadeira, de um partido com a história do MDB. Se eu quiser ser candidato, vou disputar, vou à convenção, tem 10 candidatos ou 12 candidatos que o partido terá de achar. Tem até que fazer a sua nominata, eu estou até, quando chegar a admitir candidatura, pensar nisso, a nominata do MDB para deputado federal, para deputado estadual. Isso é uma coisa livre, democrática, e ninguém se atreve a fazer diferente, porque isso não vai prosperar num partido que eu conheço, que eu ajudei a fazer, e Garibaldi também sabe. Por falar no MDB, deputado, como o senhor avalia a gestão de Walter Alves no comando do MDB do Rio Grande do Norte, um comando que já esteve nas mãos do senhor por tanto tempo? Eu fui presidente do MDB por mais de 10 anos, 15 anos. Nos 44 anos de parlamentar, eu fui nos 44 anos membro da Executiva Nacional titular. O MDB hoje não tem essa titularidade. E presidi, volto a dizer, o partido aqui por muitos anos. E não é que seja o presidente, mas sempre apoiado pelo Garibaldi. Você faz uma liderança, você constrói um partido, você não faz só. Você tem que ter os deputados estaduais, tem que ter os prefeitos, tem que ter os vereadores, que é muito importante. O vereador é muito importante estar na base. Você tem que ouvir sempre esse sentimento, esse segmento, para fazer um comando partidário democrático, sensível. O deputado federal Walter Alves enfrentou a eleição de prefeito, o partido elegeu o maior número de prefeitos do Rio Grande do Norte, já teve muito mais, mas foi de novo o maior prefeito do estado, foi do Rio Grande do Norte. Parabéns a ele por essa estrutura que conseguiu organizar. Então, eu não tenho detalhamento de como atua nos outros municípios que não tem prefeito, como é a presença nas regiões que não tem maior número de prefeitos. Eu não tenho esse detalhamento, mas faço votos que ele exerça a presidência correta porque o MDB merece, é da sua história, é da sua formação, é do seu destino. Deputado, por falar no seu partido, o MDB, ele vem trazendo sinais de duas conversas... Você gosta muito do MDB, né? Porque o senhor é do partido. Duas conversas paralelas, deputado. Olha só, o deputado federal Walter Alves, ele tem mantido conversas com a governadora Fátima Bezerra para buscar uma disputa de vice. Só que nos últimos dias, o mesmo Walter Alves, do MDB, ele manteve conversas com o prefeito de Natal, Álvaro Dias, que poderá disputar um cargo de governador do estado. No processo eleitoral, são legítimas duas conversas paralelas, buscando o mesmo cargo, com candidatos opostos, deputado? Olha, seria até interesseiro, né, da minha parte, admitir, porque poderia parecer uma contradição, mas eu não vou fazer isso porque eu não tenho conhecimento desses fatos. Eu sei porque tem sido dito, né? E até por ele afirmar que tem mantido conversas com a governadora Fátima, mas eu não tenho conhecimento, que eu não tenho conversado com a governadora Fátima. Quando o presidente Lula esteve aqui em Natal e eles se encontraram, eu estava em Brasília. Houve um encontro nacional da Fundação Ulisses Guimarães para lançamento de uma proposta para o Brasil. Eu estava lá, não tive oportunidade de conversar com o presidente Lula. Eu não tenho mantido, portanto, até porque só agora que eu estou voltando a conversar política e participando mais, e atuando mais, e ouvindo mais. Mas eu acho que esse processo não pode ser apenas desejo de Henrique, desejo do deputado Val, desejo do senador Garibaldi Filho, desejo do prefeito Álvaro Dias. Nós temos que ouvir as nossas bases. Nós temos que ouvir o que é que nosso PMDB acha. De Açu, de Pau dos Ferros, como eu vi agora, de Sabugi, de Caicó, de Natal, sabe, de Veia, não importa pequeno, maior, o grande partido, o grande município. Nós temos que ouvir o que é que nossos colegianários pensam, porque tem também a realidade municipal. Se deixa a eles confortável, não, como é que eles pensam o Rio Grande do Norte hoje, quais são os sonhos dele para o Rio Grande do Norte do futuro. Então isso tem que ser conversado, ouvido com muita humildade, com muita sensibilidade, para aí o partido conjuntamente, no momento que acontecerá, se reunir e tomar essa decisão. É com esse MDB que eu estou acostumado. E Garibaldi também, foi assim que nós fizemos o MDB, sempre ouvindo, consultando, se reunindo, encontros regionais. Eu estou me ressentindo desses encontros regionais que o MDB já podia estar fazendo com um programa para o Rio Grande do Norte, a discutir, até fica essa ideia aqui ao presidente do partido, ao executivo do partido, encontros regionais
leva uma proposta, não quer impor, mas quer convencer ou ser convencido a mudá-la. Eu acho que é assim que se faz um partido verdadeiro. É esse MDB que eu sempre procurei fazer e que, se Deus quiser, ajudaria a fazer hoje e sempre. O desejo do senhor, o senhor disse que precisa ouvir as bases, mas o desejo do ex-deputado federal Henrique Alves é estar no palanque apoiando quem para governador? A governadora Fátima Bezerra ou qual candidato de oposição, deputado? Olha, mais uma vez, eu digo aqui que essa resposta vai me satisfazer, porque eu mais uma vez reafirmo para o Rio Grande do Norte, para você na rua e para os seus ouvintes da 94 FM, que eu sou MDB. Então não há hipótese do MDB nacional ter uma posição e Henrique Eduardo do MDB ter outra posição. Eu vou sempre ouvir o presidente Baleia Rossi, o ex-presidente Michel Temer, a executiva do nosso partido, com quem eu tenho conversado com vários membros. Vamos aguardar a decisão do MDB primeiro a nível nacional. Não esquecer, porque ela tem correlação, ou proximidade com a questão estadual, por uma coerência política. O MDB, eu volto aqui a lembrar, e até com muita alegria que eu relembro, tem uma candidatura à presidência da República, uma pré-candidatura. Uma mulher como você, né? A oportunidade, a voz das mulheres. Simone Tebet, uma grande honrada senadora. Inclusive, eu soube pelo presidente Baleia Rossi que fecharam o marketing de muita qualidade, vai começar, portanto, a defender as suas ideias de maneira mais objetiva, mais concreta, vai percorrer o Brasil, vem aqui o Rio Grande do Norte. Então, primeiro é o respeito. Nós temos uma candidata a senadora presidente da República do MDB, senador Simone Tebet. Então, vamos esperar esse caminho. Serão esses nossos passos. A partir daí, vai ser candidato, não vai, mas pelo menos sentar-se à mesa para discutir o Brasil. Esse dever nós temos de ouvir, de esperar como é que isto vai e ajudar a construir esse caminho para que essa mulher possa chegar a ter oportunidade de disputar a presidente da República. A partir daí, as questões estaduais vão se encontrando por coerência, naturalmente, e até mesmo diferentes, mas conversada com respeito, com franqueza, para que o país possa entender o MDB do Rio Grande do Norte como sempre foi. Deputado, governo Fátima Bezerra, a gente chega ao último ano da gestão Fátima Bezerra. Qual o olhar, qual a avaliação que o senhor faz da gestão da governadora Fátima Bezerra? Olha, primeiramente eu quero dizer que eu tenho muito respeito pela governadora Fátima. Eu não conheço, não tem por que aqui elogiar, mas faço o que é verdadeiro. Nada que desabone a sua conduta, nem como deputada, nem como senadora, nem como governadora. Uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora. E essa é a pessoa que eu conheço, Fátima Bezerra. Não tenho conversado com ela, mas nem por isso eu me nego a dar essa afirmação muito tranquila. Agora, o seu governo tem vivido problemas, né? Da conjuntura nacional, está pegando aí os juros batendo metas, né? Está pegando aí a inflação estourando metas, está pegando aí o preço da energia superando metas, né? Está pegando aí uma intolerância nesse país absurda, inaceitável. Esse não é o sentimento, não é a raiz do pensamento do povo brasileiro, uns odiando os outros. Então isso tudo atrapalha o investimento, a credibilidade, a questão da pandemia, que quando nós pensamos que está se acabando, volta, né? Outro tipo de vírus, outra cepa, aí vem uma gripe que ninguém esperava mais ter, que se soma. Então tudo isso tem, a meu ver, na conjuntura, dificultado arrecadações, dificuldade, portanto, rendimentos, investimentos para o Rio Grande do Norte, na área da saúde, na educação. Isso está tudo em debate. A Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo, tem discutido isso, a favor ou contra. Então, eu acho que o momento conjuntural é muito grave para o país e também difícil para o Rio Grande do Norte. Então o governador tem vivido esse momento difícil, mas como cidadão você não pode torcer contra, né, o governo do Rio Grande do Norte. Quando você mora aqui, seus filhos vivem aqui, você que sonha no futuro melhor para o Rio Grande do Norte, desejo ela o melhor êxito, mas vejo muitas dificuldades conjunturais que atrapalham, portanto, a condução, apesar de todo o esforço que ela faz. Deputado, o senhor lembrava aqui que já ocupou 44 anos o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. A bancada federal do Rio Grande do Norte, esta bancada, esta legislatura, lhe satisfaz o desempenho, deputado? Mas você faz umas perguntas danadas, viu?
Quem vier vai inventar de falar que é Ana Ruth, é isso aí. Jornalista competente, mas natural. Agora, eu não vou responder essa pergunta, me desculpe, Ana Ruth, porque seria antiético da minha parte estar julgando meus companheiros na Câmara Federal. Poderia parecer um oportunismo. Está criticando a bancada, seus colegas, porque pode ser de novo candidato. Nem de longe eu quero esse sentimento. Acho que a bancada está cumprindo o seu dever, cada um deve ter consciência do que está fazendo. O que eu me ressinto, aí eu posso dizer, porque é uma coisa que é muito claro, o que falta é uma maior unidade, talvez, da sua bancada. Tem problemas estruturais que a bancada poderia se unir e decidir 2, 3 questões fundamentais e colocar de nacional para o governo federal com prioridade do Rio Grande do Norte. E não é só o Rio Grande do Norte, não, o Nordeste. O Nordeste é 1/3 da bancada federal. Se cada estado se somasse a 2, 3 projetos, cada um, que fosse estruturante, fosse importante para o seu estado, e levasse a uma pauta nacional, pelos votos que tem, pelo peso que tem em qualquer votação, se a bancada do Nordeste quiser para o Congresso Nacional, eu daria uma força muito grande. Agora, para isso é preciso se unir, né? Esquecer as disputas momentaneamente. Agora, no ano eleitoral ficou mais difícil ainda. Mas eu espero que a bancada, são parlamentares, alguns muito experientes, outros novos, que se revelam na luta, na intensidade. Eu espero que ela cumpra, ao final do seu mandato, aquilo para o qual o Rio Grande do Norte elegeu cada um deles. Deputado, o senhor é amigo pessoal do prefeito de Natal, Álvaro Dias, e o prefeito demonstra uma dúvida, se vai sair candidato a governador ou não. Se ele lhe pedisse um conselho, deputado, o senhor aconselharia a que o prefeito de Natal? Olha, quase todo dia, né, pela proximidade, Álvaro faz parte da minha vida também política, como eu falei que Garibaldi tem tantos, né, teve Iberê, saudoso, teve Antônio Câmara, saudoso, né, tem pessoas que fazem parte e fizeram parte da minha vida, né, e Álvaro é um deles, né, a começar da história de Manuel Torres e tal. Então nós falamos quase todo dia, né, e eu procuro saber, eu vejo o sofrimento dele, a angústia dele, enfrentou uma pandemia como ninguém, né? Agora, de novo, Natal dá exemplo nesse combate. O governo do estado procura fazer a sua parte também, é bom registrar. Estou vendo obras importantes que ele está conseguindo viabilizar para Natal, e aí o registro que eu faço também, independente de partido, a participação do ministro Rogério Marinho, que Álvaro tem procurado e não tem se negado ajudar os pretos de Natal. Está aí o projeto de Ponta Negra, está aí o projeto da Redinha, está aí o projeto de calçamento, drenagem de ruas da cidade de Natal, o projeto de um novo hospital, aliás, de um novo hospital municipal de Natal, que não tem, e tem que ter, e terá, se Deus quiser. Então, o Álvaro tem tido um trabalho extraordinário. Vai ficar na história, a meu ver, como um dos melhores prefeitos da cidade de Natal. Agora, tem sido muito procurado, né? E as pesquisas que eu tenho alguma informação têm dado ele como muito bem avaliado. Tanto que ele ganhou a eleição no primeiro turno, praticamente. Não, praticamente foi. E ninguém esperava, né, que ele ganhasse com 54% dos votos, com 13 candidatos, um recorde de candidatos a prefeito, e Álvaro conseguiu, no primeiro turno, ganhar a eleição. Uma coisa quase inacreditável pelo trabalho que ele fez. E continuam fazendo mais e mais. Então é natural que numa hora dessa que se pensa um futuro melhor para o Rio Grande do Norte, quem está fazendo tanto pela cidade de Natal, com a experiência de deputado estadual, de presidente da Assembleia, de deputado federal, da administração agora do Executivo, é natural que o nome dele aí surja, e eu me reservo nas conversas com ele a ouvir mais, né? Porque eu não quero insinuar, ou atropelar, ou constranger, mas ele sim, eu acho que ele avalia ser candidato a governador. Volto a dizer, ninguém é candidato a uma posição dessa porque quer. Porque você é um bom administrador. Tudo bem, isso é o seu julgamento, e você pode até avaliar o que o povo está dizendo. Mas tem que ouvir, você tem que ouvir essa manifestação do povo de Natal, tem como fazê-lo, não é só pesquisas qualitativas, não, é indo aos bairros, indo às comunidades, ouvir os vereadores, ver lideranças. Esse projeto tem até março, abril para se construir. Eu acho que Álvaro é sim uma opção a governador do Rio Grande do Norte. E o seu primo, o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, um dia ele vai ser governador, outro dia ele se coloca como candidato a senador. Como é que o senhor avalia o posicionamento dele nesse cenário, nesse jogo de xadrez?
Ele mesmo declarou há poucos dias que não é hora de discutir ou definir, né, esse posicionamento. Ele tem sido bem cotado nas pesquisas para o governo, para o Senado. Foi um grande prefeito de Natal por 4 vezes. Isso dá a ele um reconhecimento de um bom administrador. E tem um recorde, né, da campanha passada, como se diz, né, onde foi candidato ao governador, tem uma votação expressiva e vitoriosa em Natal. Tem andado muito no interior, tem dado muitas entrevistas, tem conversado muito, tem percorrido o estado, como estou dizendo aqui, isso é o que você tem que fazer para você ouvir. Então esse caminho ele vai ter que escolher. Eu acho que não está tão longe assim, mas ele está fazendo certo, está andando, está visitando, está ouvindo, e vai chegar a hora de outros líderes, né, se sentar à mesa e discutir. Volto a dizer, não é impor, eu quero, é ter humildade para ou convencer os demais ou ser convencido pelos demais. Eu acho que vai chegar a hora, porque nós estamos falando de uma coisa fundamental, que é o melhor futuro para o Rio Grande do Norte, seja a nível de Natal, seja a nível do estado. A gente conversa com o ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves. Deputado Henrique, afora todo o processo eleitoral de 2022, a gente vem acompanhando uma disputa interna entre 2 ministros do governo Bolsonaro, o ministro Rogério Marinho e o ministro Fábio Faria. E eu digo que é uma disputa interna porque eles estão digladiando para ver quem vai ser o candidato a senador. Quem é que o senhor acha que ganha nessa disputa, deputado? Mulher, pelo amor de Deus. Essa disputa interna. Se eu não sei dos meus, inclusive dos outros, principalmente dos outros. CMDB, você me perguntou tanto, me arrochou tanto aqui, e eu procurei aqui lá, e na verdade, né, interpretar o que eu penso. Imagina dos outros, não tenho assim informação, sei o que leio, informações indiretas que eu tenho, que o ministro Rogério Marinho quer muito ser, independente de querer ser ou não, há de se reconhecer o trabalho que ele está tendo em favor do Rio Grande do Norte. O ministro Fábio tem outras características, está agora com 5G, que é uma coisa importante, né? Através, portanto, da modernização e evolução tecnológica das comunicações, tem feito também a sua parte. Essa é uma decisão que eles vão ter que tomar amadurecidamente, na hora própria, e se será um candidato ou será outro. Não me cabe, sobretudo porque nós estamos em polos nacionais absolutamente diferentes. Eu critico muito o governo do presidente Bolsonaro, acho que é um governo que está aí os números mostrando, seja na economia, seja nas questões sociais, seja na questão da pandemia, da saúde pública, mas muito mesmo a desejar. Então eu respeito assim a distância, a disputa deles, espero que eles se entendam, porque acredito que cada um quer dar o melhor de si ao Rio Grande do Norte. Deputado Henrique, eu estou escapando aí? Eu me lembrei, sabe de quê? O senhor lembra que deu um bambulê a ex-presidente Dilma Rousseff? Então, o senhor usou esse bambulê. Um Bolsonaro não tem bambulê que dê jeito. Ele tem que ser uma filha de bambulê. Sabe, se você deixar só a cabeça de fora e cheio de bambulê no corpo, e ainda assim não daria jeito. A presidente Dilma deu um bambulê verde pro jogo de cintura. O Bolsonaro tem que enfiar todo ele em 10 bambulês. Mas o senhor está com um bambulê também, está se saindo aqui. Mas sempre verde, né? Deputado Henrique, o senhor foi 44 anos deputado federal, lembrava aqui que foi presidente da Câmara, presidente do MDB por mais de 10 anos, e o senhor passou por um momento extremamente adverso na sua vida. Agora volta. Qual é a sensação, deputado? É de quê? De recomeço? Qual a sensação que passa pelo senhor agora, o senhor que voltou a caminhar depois de tudo que passou? Olha, talvez seja a pergunta mais lógica, eu entendo, é mais difícil, porque me toca mais profundamente. Eu sei que meu pai passou. Aliás, a minha família é a mais caçada pela Revolução, pela ditadura militar. Aloysio, Agnello e Zagopar. Não adiantava caçar um, que tinha o outro. Não adiantava caçar o outro, que tinha o outro. Então caçaram os 3 praticamente de uma vez. E eu sei o sofrimento, que nós passamos, nós tivemos. E eu aprendi muito com meu pai a ter essa resistência. Você acredita em você, levanta a cabeça, porque para você se levantar, você tem que cair. Tem que haver a queda para você se levantar. Então, meu pai, naquele momento, derrubaram ele e ele se levantou. Então, isso sempre foi um estímulo muito grande, mas é inimaginável, Ana Ruth. Eu abro aqui o coração para você. É inimaginável
Eu imagino, não imagina não. O que eu passei, 328 dias preso, uma preventiva, eu acho que foi a prisão preventiva mais longa do país, mais absurda. Sem uma condenação sequer, você prendeu um sujeito pelo mal que ele faria à sociedade do Rio Grande do Norte do Brasil. Foi uma coisa tão absurda, tão indigna, tão revoltante, e eu consegui controlar isso com muita fé em Deus, com muita força espiritual. Eu consegui, com o exemplo do meu pai, tudo isso se somava, atravessar esse momento tão difícil da minha vida. Daí, eu sabia que tinha sido por uma conjuntura política, porque o dia que eu fui aqui preso, né, foi o mesmo dia do julgamento da chapa Dilma Temer, proposta pelo PSDB, Temer exercendo a presidência da República. Então o procurador Janot, né, ele era procurador, mas Michel, presidente, já tinha feito chegar a ele que não renovaria o seu mandato. Então a partir daí ele enlouqueceu, e tentou a todo custo derrubar o presidente Temer. Até se dizia à época que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, se Michel saísse da presidência, a chapa fosse, portanto, cassada pelo TSE, ele assumiria a presidência da República e renovaria o mandato do Janot. Não sei se da cabeça doentia do procurador Janot, o fato é que essa armação se construiu. E como eu era ligado ao presidente Temer, era e sou, com muita honra, eu era o ministro de Temer, eu era o amigo de Temer. Então, aqui se fez uma trama para influir lá em Brasília, que o julgamento seria às 5 horas da tarde, e exatamente eu fui preso às 10 horas da manhã, por dois mandatos coincidentes no mesmo dia, na mesma hora, de Brasília e daqui, sempre influência do procurador Rodrigo Janot. Tanto que quando eu fui preso, logo depois, quando eu fui sair da minha casa, tinha uma equipe tinha umas 60 pessoas de televisões, de comunicação, para o Brasil inteiro. Quem era eu para merecer tudo aquilo? Mas era o ex-ministro de Temer. Era o amigo de Temer. Assim foi o noticiário. Não era prender o Henrique, deputado federal, presidente da Câmara, não. O ex-ministro de Temer, para ter reflexo na votação que horas mais tarde aconteceria no Tribunal Superior Eleitoral. E deve ter influência de alguma maneira, deve ter tido, porque a expectativa era de uma vitória tranquila nesse julgamento do TSE de 5-2. Era previsível, que se avaliava, mas chegou a ser 4-3 por um voto apenas. Quase caçava a chapa e Michel Temer sairia da presidência da República. Então, foi isso que me revoltava mais, ter sido instrumento de uma trama sórdida como essa, ficar 328 dias preso numa preventiva absurda, criminosa. O crime foi o que praticaram contra mim, não foi o que eu fiz. Tanto que no dia 7 de dezembro foi a minha maior alegria, né? Se há de imaginar, eu sabia que Brasília, onde eu tinha uma condenação de primeira instância, eu seria julgado. E se eu fosse julgado em segunda instância e repetisse a condenação, repetisse a sentença, e portanto eu fosse condenado, me tornaria inelegível, ia recorrer, mas imagina a repercussão e o meu sofrimento e a minha revolta, a minha indignação. Mas aí nós ganhamos lá por unanimidade, eu fui absolvido 3-0. A expectativa podia ser 2-1, sempre você faz uns cálculos, né? Procurando ser realista, mas foi por unanimidade. Foi um dos dias mais felizes da minha vida e que eu agradeço a Deus, porque sempre acreditei, sempre confiei, uma fé absurda. E a lição de meu pai que eu imaginava. Meu pai passou por tanta coisa. Caçado 10 anos, no seu melhor momento da vida pública, resistiu, enfrentou, sofreu, mas sofreu, não podia ver o Rio Grande do Norte. O filho dele candidato, ele com medo que eu ia passar, do que eu ia sofrer. Então, isso me dá muita força interior, né? E aí, de repente, eu superei tudo isso e estou aqui de cabeça erguida, de mãos limpas. Isso é que me dá uma paz enorme, isso é que me faz exercer na prática essa lição, que meu pai foi o orientador e até hoje me abençoa. Lutar sem ódio e sem medo. Eu acho que isso é que está fazendo de mim essa pessoa hoje diferente, compreensiva, sabe? Porque você não pode ficar escravo de ressentimento, de mágoas, porque você escraviza sua alma, seu coração. Você não consegue ser uma pessoa feliz. E eu consigo, graças a Deus, toda noite dormir absolutamente em paz. Ex-deputado Henrique Alves, muito obrigada, deputado. Agradeço essa conversa, o senhor ter vindo aqui. Escapei, acabou.
Obrigada, deputado. 40 minutos de entrevista, mas foi a primeira entrevista que o senhor me concedeu depois de todo esse tempo que o senhor passou. Eu peço desculpas, né? Aquele pouco desse dezembro que você me pede. Verdade, estava na luta. Eu peço desculpas, mas que agora eu vim aqui realizar o seu desejo e saio muito feliz em estar falando numa rádio tão prestigiada, de grande audiência, que é o seu programa. Tá? Deputado, muito obrigada. Obrigada pela deferência de ter vindo até aqui, da gente conversar, uma conversa franca, com todas as perguntas, transparente, como tem que ser todo o processo de comunicação. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço, mais uma vez, a gentileza, o respeito, né, de estar aqui, a maneira que você conduziu uma entrevista absolutamente respeitosa. Me arrochou aqui com lá, mas faz muita parte do seu papel, e eu espero ter cumprido aqui o meu papel, na certeza que eu falei aqui absolutamente a verdade, e agradeço a audiência. Eu sei que está em sua casa, no seu trabalho, no seu carro, me ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu respeito. E duas frases ou dois ensinamentos de meu pai, que é sempre a minha inspiração, nas horas boas ou ruins, na hora do sofrimento e na hora da alegria. Lutar sempre, repito, sem ódio e sem medo. E segundo, a esperança não morre. Muito obrigado. Um abraço, ex-deputado Henrique Alves. Fran Rodrigues, a você um ótimo dia.